Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ver o tema. Pensei que estava escrito alguma coisa aqui sobre o tema. O Giovanni, onde é que está? Está aqui? Está lá no Ministério da Criança. Ah, tá. Hoje está com as criancinhas. Era no seminário que a gente tinha o cartaz com o tema sempre. Ah, sim. Aquela vez era o seminário, né? Isso, então tinha o cartaz com o tema, né? Então deixa eu pegar o celular. O celular está marcado. Pecado e salvação. Ah? Pecado e salvação. Pecado e salvação, né? Então eles deram dois textos, foi isso? Mateus 4, né? As tentações de Jesus, e Tiago, capítulo 1, 12 a 16. A carta de São Tiago, quem tiver a Bíblia. Primeiro vamos dar uma olhadinha ali. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 16. Pode ir até o 17, não tem problema. Tiago, bem no Novo Testamento, bem lá no final. Podem olhar aí a página, se vocês têm a mesma Bíblia. Na Ave Maria é 1539. Ave Maria 1539. Então vocês podem ler, todos que tenham a mesma da Ave Maria, né? Então, alguém lê para a gente esse texto. Todo mundo achou? Vamos lá. 1539. Isso? Isso. Capítulo 1, 1, bem no início, a primeira. a partir do versículo 12. Tá. Show. Então pode ler. Alguém lê. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos iludais, pois, irmãos meus muito amados. Toda dívida boa e todo dom perfeito, toda dádiva, boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Por sua vontade é que os gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Fala ali a palavra provação e tentação, né? Estão vendo? Provação e tentação. Na vida a gente passa por muita provação, né? E também por muita tentação na vida. Todo mundo passa por isso, tendo fé ou não tendo, acreditando em Deus ou não. Nós que acreditamos em Deus temos muita tentação, mas não é Deus que nos tenta, né? Lembra? Lembramos, né? Não é Deus que nos tenta, né? Muita coisa que nos tenta, né? A palavra ali tem uma palavra meio esquisita, parece, né? O texto ali que foi concupiscência, né? É? Todo mundo sabe o que significa essa palavra? A gente pode assim traduzir uma palavrinha mais fácil, né? Todo mundo tem desejo, né? Os desejos.
Os desejos, pode ser o desejo de pecar, né? Aí já podemos falar um pouco de pecado também, né? Os desejos a gente pode falar assim, os desejos da preguiça, né? Os desejos da comodidade, né? Às vezes eu tenho preguiça de participar do encontro da renovação carismática na comunidade, da missa, do culto. Eu estou dando pequenos exemplos simples, tá? Mas isso pode ser estendido em várias outras coisas, que possa me prejudicar a família, prejudicar a comunidade, prejudicar o mundo, a sociedade, a minha vida e o todo, não? É ou não é? E logo aqui no início da carta de Tiago, então Tiago escreve, ele não escreve diretamente para uma comunidade, né? São as chamadas cartas católicas, né? Todo mundo sabe o que, da outra vez eu já falei, né? O que significa agora o que é a palavra católica, né? Todo mundo sabe? Que escreve para a igreja toda, né? Não é dirigida a uma comunidade só, né? A leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, comunidade de Coríntios, né? É a carta de Tiago, ou carta de São Tiago. Então essa carta é dirigida à igreja toda. Mais ou menos lá pelo ano 60, entre 60 e 70, uns dizem 67, provavelmente Tiago, irmão do Senhor, era dirigente da igreja de Jerusalém. E no conjunto da carta, que não é longa, né, 5 capítulos só, ele escreve esta carta para alertar no comportamento em vários aspectos. O principal deles é ético. É a atitude fundamental do cristão naquele tempo, vindo do judaísmo. E ele tem uma preocupação, que se a gente aprofundar a carta, é fazer uma ligação com o Antigo Testamento. Ele faz essa ligação, né, com Abraão, né, lá o patriarca, né, Abraão. Mas já no início, a gente pode perceber que ele tem um tom cristológico, né? Ele fala de Deus Pai, o Pai das luzes, né? E a palavra da verdade, que é o próprio Jesus, né? Ele faz uma citação, de certa forma, do Evangelho de João. Aqui. Então, a questão aqui dos desejos, e a gente aqui tem que entender um pouco a diferença, a literalidade, ou seja, o que é literal no texto e o que a gente pode interpretar, né? Quando a gente faz teologia, a gente estuda isso, né? A gente vai lá na história do texto bíblico, né? Então a gente vai ver como o povo da comunidade vivia, como é que era, né? Como é que era a casa, como é que era o banheiro, como é que era a cozinha, como é que eles viviam naquela comunidade, quais eram as alegrias, as tristezas, as dificuldades, o trabalho. Isso se chama exegese, né? E como a gente pode, né,
trazer essa realidade para interpretar com a nossa hoje. Como é que é? Como é que é a nossa casa hoje? Como é que é a nossa cozinha? Como é que é nosso banheiro? Como é que é o nosso quarto? Como é que é o nosso trabalho? Como é que é os nossos sofrimentos? Como é que são os nossos desejos? Como é que são os nossos pecados? Como é que é a nossa busca de salvação? De certa forma, o ser humano continua o mesmo, né? Claro que ele avançou em vários aspectos. Muitos aspectos. Hoje tem realidades que a gente encontra várias outras explicações, né? Mas nós continuamos remando em muitas outras. Né? Então, os desejos são próprios, entre aspas, falando, da natureza humana. E os desejos precisam ser vividos e controlados. Porque senão eles acabam também virando vícios. Com os anos, né? Com muitos anos. Não é? Que podem ser também depois virar doenças, né? Ou virar problemas para a vida da pessoa, ou a vida da família, ou a vida das comunidades. Como diz o texto aqui na minha interpretação, não, no meu texto bíblico aqui, ó. De Deus não vem a tentação, mas todo dom perfeito. Que nós seremos perfeitos é só na glória, né? Tá? Então é só um caminho, hein? Todo caminho é percorrer. Porque às vezes nós nos preocupamos com uma coisa, ou com muitas coisas, né? A gente quer ser perfeito, quer santo igual a Deus ser santo. Calma. Sempre costumo dizer isso. Tem que ter calma, senão a gente fica louco, fanático, doido. Não é por aí. A gente tem que ter os pés no chão, o coração no lugar, com ótimos sentimentos, e a cabeça bem pensante. Porque senão a gente fica biruta, dependendo do que a gente imagina, e começa a pensar. Ou não é? E a imaginação faz coisas horríveis com as pessoas. Deixam as pessoas doentes, fora de si, nervosas, né? Sem dormir, pensando coisas que talvez nem aconteceram, nem falaram dela, nem imaginaram. Mas ela acha que sentiu aquilo. Há sempre a busca do equilíbrio. Tem que ter sempre a busca do equilíbrio pelo dom e pela graça de Deus. É como diz São Paulo, né? Aonde o pecado superabundou, muito mais a graça de Deus veio cobrir e superar. Como ele diz mesmo, né? É pela graça de Deus que eu sou aquilo que sou.
pela graça. Tudo é dom e graça de Deus. E daí vem a busca do encontro com a salvação. A gente pode dizer assim, pode não, afirma, e é verdade. Deus já nos salvou. Sempre costumo dizer isso, né? A gente pode dizer assim, eu gosto de usar essa palavra, talvez ela não seja tão adequada, mas Deus cumpriu com a sua aliança definitiva, cumpriu com o seu contrato, né? Deus não precisa fazer mais nada, Deus já fez, né? Deus já enviou seu Filho. Se nós quebramos a aliança várias vezes, se nós destruímos o paraíso com Adão e Eva, lá no começo, não é? E as várias alianças com Noé, com Abraão, não é? E aí por diante, o povo hebreu e assim por diante. No final, então, Deus agora deixa, chega. É? Os pais chegou e disse, chega. Então agora chega. Eu vou enviar o meu filho para definitivamente acabar e salvar de vez. Da vida eterna. Agora com eles. Vocês ouviram a resposta? O evangelho de domingo passado? O que eu tenho que fazer para ganhar o céu e ganhar a salvação? É o Shema. Deuteronômio 5. Shema é ouve. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Primeiro ouve. Ouvir a voz de Deus. Né? Ouvir a voz de Deus. A gente tem duas orelhas, dois ouvidos. E se a gente não tem problema de surdez, né? É para ouvir. Ouve, ó Israel, nosso Senhor, nosso Deus, Aí vem aquele mandamento que está na primeira leitura. E depois que o mestre da lei lá também disse. Aí Jesus disse assim, ó, faça isso e pronto, viverás. Aí ele pergunta, e quem é o meu próximo? Né? Aí Jesus conta a história do bom samaritano. Se a gente pegar aquele evangelho domingo passado e ler umas 10 vezes, ou muito mais, a gente vai aprender nas 10 vezes uma coisa diferente. Cada um, não é eu que estou ensinando, tá? É cada um de vocês. Antigamente eu fazia assim. Eu dizia para o povo nas missas, ó, final da missa de domingo, quando eu não tinha mais missa, que eu não precisava dos folhetos da missa. Gente, leve o folheto da missa para casa
E durante a semana, tire um tempinho para ler o Evangelho, rezar o Evangelho. E lá no final tem as citações bíblicas das missas de segunda-feira até o próximo domingo. Tire na sua Bíblia em casa um tempinho para ler um trechinho das leituras da missa da semana. Só um trechinho. Pode ser até um refrão do Salmo. Umas 10, 15 pessoas talvez levava. Né? As tentações de Jesus, é sempre, nós sabemos, as tentações de Jesus são as nossas tentações. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, tem a pregação final da pregação a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, que ele pede, de certa forma exigindo, né, o batismo que João Batista faz. E depois ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E lá ele é tentado pelo diabo. E o diabo lhe questiona e lhe oferece. Como se estivesse oferecendo para cada um de nós. Porque antigamente a gente ouvia, eu quando era criança ouvia muito isso, né? De ao menos algum adulto ou outro, comentava, aquela pessoa lá vendeu a alma para o diabo. Eu acho que era baseado nesse texto. Né? Eu tinha um medo que Deus o livre. Né? Vocês ouviam isso ou não? Agora que eu moro longe, né? Porque minha família é de longe, lá de Serra Abaixo. Vocês ouviam isso? Vocês acham que no tempo de vocês não é normal isso, né? Mas vocês ouviram também? É? Vendeu a alma para o diabo, ficou riquíssimo. Né? E eu acreditava, e eu tinha um medo, né? Eu acreditava e corria longe quando eu via aquelas pessoas assim, né? Por quê? Por causa desse, provavelmente que era por causa desses textos, né? Desse texto aqui, dessa citação, né? Por quê? Né? Aí a gente fica se perguntando da história da salvação final, né? A gente sabe muito bem por que Jesus não se deixou, né, se levar. Por causa da salvação. E da missão e salvação. Né? A gente pode se perguntar, né, quando aqueles disseram lá na cruz para Jesus, né, se és filho de Deus, por que tu não desce da cruz? E mostra para nós que tu é filho de Deus. E põe todo mundo daqui para correr. Por que ele não desceu? Ele poderia ter descido. Claro, né? Ele não desceu porque, se ele descesse, ele estaria dando razão para o diabo. É ou não é? Se ele desce da cruz, ele estaria dando razão para o diabo. E acabado com o projeto de Deus Pai. E com a salvação, era isso que o diabo queria.
a hora oportuna foi aquela. Do final do texto daqui, ó. Por fim o diabo o deixou, e eis que os anjos, né? Os anjos se aproximaram e se puseram a servi-lo. No texto de Lucas, que diz que o diabo o deixou e voltou, ele retornou para, no momento propício, né, tentar novamente. Foi nesse momento em que, através dessas pessoas, o diabo tentou novamente. E é por isso que a gente tem que prestar bem atenção. Não ter medo do mal, mas o mal pode habitar nas nossas ações. Até aqui alguma pergunta, alguma colocação? Nossa, que silêncio. Hã? É por aí, mais ou menos? E lembrar também na prática do dia a dia que a própria palavra diabo, né, é o contrário de diálogo, né? Isso vocês podem até conferir em, não sei se Facebook não, no Google, vocês acham isso. Mas eu tenho que procurar, não sei se eu tenho o livro ainda do estudo das palavras, certo? Que é principalmente palavras bíblicas, se eu tenho ainda, ou se eu já deixei esses livros em outras paróquias, porque estou ficando velho de carregar caixa de livros, sabe? Então não consigo mais. Mas se eu tiver ainda, se não, procure no Google. A diferença, né? Diálogos, né? Aquele que une para a conversa e para a união da comunidade, tá? Mesmo na diversidade dos dons, ministérios, certo? Assim por diante, todo mundo consegue trabalhar junto. E o diabolos é aquele que divide e inferniza tudo, né? E a gente sabe que tem gente assim, né? Às vezes nas comunidades, na igreja, no mundo, na sociedade, né? Tem gente que tem essa felicidade, né? Como dizer, né? Tem uma mente diabólica. E o significado da palavra também vem disso, né? Age como aquele que quer infernizar todo mundo, né? Às vezes a gente se engana com as pessoas, né? Pensa que a pessoa, né, vem para trazer, vem para unir, e daqui a pouco há uma confusão, que Deus o livre. Em vez de trazer a salvação, traz a condenação para todos.
Então, creio que seria mais ou menos isso. Para completar, nós precisaríamos trabalhar a teologia da graça. Mas essa parte aí eu não tive tempo de preparar. Teologia da graça, porque o tema da teologia da graça aí teriam 4 pontos da teologia da graça. Né? Que é a graça santificante, né? A graça da salvação de todos, a graça da salvação individual, né? E a graça eterna. E aí entra na questão da salvação. Que aí a gente vai dizer mais ou menos assim: Deus quer salvar a todos de qualquer jeito. Entre aspas, certo? Não quer perder ninguém. Mas aí não sabemos, né? Porque a igreja diz assim. A igreja pode dizer assim: tem milhões de gente que vão para o céu. Trilhões, sei lá. Mas ela não pode dizer que tenha uma no inferno. Entenderam? Porque não cabe a nós dizer que tem gente no inferno. Porque não é nós que fazemos o julgamento. Seria assim, tipo um julgamento. Seria tipo assim o julgamento individual e coletivo, certo? Mas não somos nós. A gente até brinca, né? Que lá, aquele lá, eu tenho uma raiva que aquilo lá, quando morreu, foi para o inferno. Eu brinco de dizer assim, né? Todo mundo diz, né? Mas, pelo dom da graça de Deus, a igreja nunca disse isso, né? Em nenhum momento, em nenhum documento. Tá bom? Porque a religião sempre aponta para Deus e para a salvação. Mesmo que a pessoa... Mas não é a igreja que julga. Nem como instituição, nem como povo de Deus. Tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria.